Gente, vamos ver mais um pouquinho sobre JavaScript, sobre a base aí, o essencial do JavaScript. Agora falando um pouquinho sobre eventos. Eu já comentei um pouquinho sobre isso com vocês no último vídeo, então vamos dar prosseguimento, tá? O que eu falei para vocês, né? Quando nós criamos funções nos nossos códigos em JavaScript, em geral, a maneira mais comum de acionar, de executar essas funções é a partir de um evento que ocorre na página. Um evento seria, por exemplo, o clique em um botão, pressionar uma tecla, rolar a página. O momento em que a página é carregada também é um evento, né? Então, nós temos uma lista grande aí de eventos que nós podemos tratar e, a partir desse evento, executar algo, né? Fazer a execução de alguma função, por exemplo, na nossa página, ok? Eu coloquei um link aqui para vocês, com uma série aí de eventos, mas isso no Google lá procurando eventos do JavaScript, vocês vão ver uma lista bem grande aí de eventos que podem ser utilizados. Resumindo aqui, eu coloquei, por exemplo, olha, eventos do mouse. Nós temos o clique, o double click, context menu, que é quando a gente aperta o botão direito, né, assim, ó, e ele abre esse menuzinho. Nós temos o mouse move, né, ou seja, movi o mouse, eu quero que aconteça algo. Mouse down, quando é o clique do botão esquerdo. Mouse up, quando o botão é solto, né? Aqui o mouse down é quando ele está pressionado, né? Só o clique, né? O clique é só o clique. Quando ele está pressionado ou quando ele é solto. Mouse down, mouse up. Nós temos mouse over, né? Então, a gente vai ver tudo isso. Aqui, ó, um mouse down, mouse up, um clique, tá? Então, a gente vai ver aí exemplos usando isso, tá? Aí, nós temos exemplos, opa, sem querer, eu apertei aqui, mudou tudo. Nós temos eventos de teclado. Então, por exemplo, quando eu aperto uma tecla, né, ó, key down. Quando eu uso o key press ou o key up, são eventos um pouquinho diferentes. Né? Então, enquanto a tecla estiver sendo pressionada, tirando o shift, a tecla de função, caps lock, que já são teclas para ficarem mesmo assim pressionadas, né? Mas esse evento key press é executado quando a gente faz isso, você segue pressionando uma tecla. O key up, quando a tecla for solta, eu quero que execute algo, por exemplo, né? Então, a gente tem lá on key down, on key press, on key up e assim por diante. Nós temos eventos de formulário e foco. Então, on reset, né? Que é o evento que vai resetar o formulário. Quando ele acontece, vocês devem se lembrar que lá no HTML nós temos o botão do tipo reset. Então, eu posso fazer que quando for clicado, né, nesse botão, ou seja, no on reset, eu quero que algo seja feito. On submit. Quando eu clicar no botão submit do meu formulário, eu quero que aconteça algo antes de enviar isso para ser processado por uma linguagem back-end, por exemplo, né? Focus é quando algum campo ou algum botão do nosso formulário recebe o foco. O que é receber o foco? É quando eu clico ali nele para digitar ou para selecionar um valor. Blur ou um blur é o evento que acontece quando o meu campo ou o meu botão ele perde o foco. Então vamos pensar num campo. É quando eu saio daquele campo, estou digitando o valor em um campo, terminei de digitar, vou para outro. É um blur. Ele perdeu o foco. Tá? Nós temos outros, por exemplo, aqui de formulário, que não está aqui, que é, por exemplo, change, on change. Quando o valor de um campo alterou, teve seu valor alterado. Né? Nós vamos ver isso também em eventos. Tá? E aí nós temos outros aqui que eu fui lembrando, que eu coloquei, então, por exemplo, on resize, né? Então, vamos imaginar a minha tela, se eu, o navegador, né? A janela do navegador, se eu estico, diminuo, maximizo, restauro, ela vai
sofrer o evento de resize. Então, on resize, o que eu quero que faça? Né? On scroll, se eu rolar assim, né, o conteúdo da tela, eu quero que aconteça algo. On change, eu acabei de falar. On select, se eu tentar selecionar o texto contido num text area ou num input de um formulário, eu quero que aconteça algo. E aí eu falei do on mouse move, on mouse over, on mouse out, né? Bom, eu vou postar para vocês alguns vídeos usando esses eventos, tá? Então eu criei alguns exemplos para vocês, eu vou postar em videoaulas separadas para não ficar muito grande. Nesse daqui eu vou mostrar um exemplo muito básico, que é um exemplo de multiplicação e um exemplo para mostrar como a gente trabalha com eventos inline, que são os criados diretamente ali no HTML, no JavaScript, e os externos, né, que eu crio usando arquivos externos, e geralmente a gente usa um Event Listener para isso, ok? Então a gente vai ver essa parte básica aí dos eventos e aproveitando a gente vai ver como a gente também faz, eu pulei algumas coisinhas aqui, para recuperar elementos da página e escrever na página. A gente já fez isso na última videoaula também, né? Inicialmente eu vou fazer com vocês usando o Get Element by ID, mas aqui na sequência dos slides que eu disponibilizei para vocês lá na nossa plataforma de estudos, lá no Google Classroom, nós temos aqui também o uso de algumas outras técnicas aí para lidar com isso, que é trabalhando com o Query Selector, tá? E que depois, assim que possível, eu gravo também algumas videoaulas trabalhando com o Query Selector, ok? Então, vamos dar uma olhadinha lá. O que nós temos aqui, então? Olha, esse exemplo bem basiquinho aqui, trabalhando com multiplicação. Não é um exemplo lindo, maravilhoso, né? Mas o objetivo aqui é a gente ver, né, funcionando o nosso script aqui. Eu vou só mudar um pouquinho a forma aqui que ele está sendo exibido. Ele está bem feinho e não precisava ficar tão feio. Claro, como eu já falei para vocês, nós temos aí uma série de recursos em CSS, inclusive recursos que vocês já aprenderam nas videoaulas e nos anos anteriores também no nosso curso. Só que são coisas que eu não estou usando aqui para focar apenas no JavaScript, tá? Então, é claro que nós temos aí muitas maneiras de formatar isso, de deixar mais bonito, não sair colocando esse monte de BR e tudo mais aqui, mas que inclusive não ficou legal. É só para a gente testar mesmo a questão aqui do JavaScript. Então, vou só mudar um pouquinho aqui o tamanho do campo aqui, para não ficar tão grande. Vamos ver se melhora um pouquinho a aparência. Eu vou tirar o BR aqui. Colocar o campo de resultado também aqui, um size nele. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu montei esse formuláriozinho, tá? Então, nós temos aqui, olha, o campo, que é o valor 1, valor 2 igual. Então, A vezes B igual, e o resultado vai aparecer aqui, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho, basicamente, um formulário, dois campos do tipo text, valor 1, valor 2, né? Eu tenho que ter o ID dele aqui. Eu tenho um botão, né, que é o botão de igual, e tem um campo do tipo text, que é o resultado, ele é read only, né, para eu não alterar o valor dele, e o tamanho dele definido aqui. E aí, no botão, né, então, ó, valor 1 vezes valor 2, clica no botão igual, eu quero que exiba o resultado aqui, eu quero esse funcionamento aqui, ó. Opa! 5 vezes 4
igual a 20. Eu quero que ele faça isso para mim, tá? Bom, vamos colocar aqui no título, multiplicação, está aqui. Então, 5 vezes 4 igual a 20, tá lá. Então, eu coloquei aqui, ó, um clique. Ao clicar nesse botão, então, eu estou usando o evento do clique, tá? Então, ao clicar nesse botão, ou um clique, eu quero que ele chame a função multi. A função multi está aqui no meu JavaScript, poderia, tanto faz esse JavaScript estar lá dentro da minha tag head ou aqui no final, porque ele só vai ser mesmo ativado a partir, executado, ativado, chamado, invocado, qualquer que seja o termo aí, a partir do momento que eu clicar mesmo aqui no botão, né? Então, tanto faz ele estar codificado aqui em cima dentro da tag head. Então, está aqui, ó, minha função multi, que é a que está sendo chamada aqui. Eu tenho uma variável que eu chamei de valor 1. O que eu estou fazendo com essa variável? Eu estou atribuindo ela o valor que foi digitado no campo de ID valor 1. Para fazer isso, nós já vimos um exemplo no vídeo anterior. Eu uso document, ou seja, este documento, ponto getElementById, ou seja, obtenha o elemento pelo ID. Qual ID? Valor 1, então ele virá nesse campo. Ponto value é o valor que eu digitei. Se eu colocar só assim, ele não vai pegar o valor, tá? Então eu tenho que colocar ponto value. E nós já vimos também um vídeo que eu falei sobre isso aqui, parse int. Como eu quero usar esse valor para fazer um cálculo, eu estou transformando ele aqui num valor do tipo inteiro, tá? Para não usar como um texto. E aí eu fiz aqui a mesma coisa para o campo valor 2. E aí eu poderia, né, ter feito o seguinte aqui, olha, var resultado recebe, então, valor 1 vezes valor 2. E aí, eu poderia ter feito isso daqui, ó. Document getElementById. Então, pegue o elemento pelo ID. Qual elemento, então, de qual ID? Resultado, é esse aqui. Ponto value, ou seja, o valor. Quero setar o valor desse campo do formulário. Qual valor eu quero colocar lá? O valor da variável resultado. Então, eu poderia jogar aqui resultado. Ou, como estava antes, eu já coloco direto o valor, a continha ali. Vou fazer assim para ficar mais fácil aí para vocês. Com isso, então, nós temos... 2 vezes 3, 6. Nós temos aqui esse resultado, né? Então, isso daqui é um exemplo muito simples, muito básico. Eu vou postar ele para vocês lá na nossa plataforma de estudos. E aí nós temos algumas outras possibilidades das videoaulas que eu vou postar na sequência. Vários exemplos de uso de eventos, manipulando o CSS, que não manipula o CSS, uma série de coisas, tá? Então, nós temos aqui um exemplo que eu estou manipulando o CSS. Esse exemplo é só isso daqui, olha. Eu coloquei só um texto aqui, teste, um HR e um botão que muda a cor. E eu coloquei de novo um evento, um clique, ó. Ao clicar nesse botão, ele vai chamar a função muda cor, que vai pegar para mim o meu body, ó. Eu dei um ID para o body, chamei ele de página. E aí eu coloquei aqui, olha, document getElementById página, então ele vai pegar para mim o body. E eu vou setar para o meu body o CSS do background color. Então é a mesma coisa se eu tivesse vindo aqui e feito assim, ó, body background color pink, né? E color, cor do texto, orange, né? Só que eu tô fazendo isso via CSS. Então, eu coloquei aqui, olha,
style, toda vez que eu pego um elemento do HTML e venho aqui, olha, e peço desse elemento o atributo style, eu estou mexendo com CSS. E aí entra a propriedade CSS, que no geral a gente segue a seguinte regrinha, na maioria dos casos. Lá no CSS, background color, então deixa eu colocar aqui de novo o body, ó. Background color é background tracinho color. Lá no JavaScript vai ser, ó, ao invés de tracinho, a palavra vai ser junto, uma única palavra, e a segunda palavra aqui, olha, color, começa com a letra C maiúscula, tá? Então, se fosse, por exemplo, background repeat, ali no JavaScript ficaria assim, background repeat, certo? Então, é só prestar atenção nesse detalhe. Nas palavras simples, olha, fica igualzinho, né? O atributo color. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu clicar no botão, ele vai chamar essa função que muda a cor de fundo para pink e a cor do texto para laranja, né? Então, isso daqui. Poderia mudar o que quisesse. Aí, complementando esse, eu fiz um que faz essa mudança de acordo com o horário, né? Então, eu fiz aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha? Olha, ele verificou aqui, são mais de 18 horas, então ele colocou texto preto, fundo azul. Né? Então, eu fiz aqui, ó, body. No body, eu coloquei um evento onload, ou seja, no momento em que a página for carregada, eu quero que faça algo. É um evento onload. Carregou a página, eu quero que esse código, essa página, execute a função verifica a hora, que está aqui. O que eu fiz nela? Né? Olha, eu vim aqui, eu peguei aqui a minha página, né? Que é esse ID página aqui, no meu body. Eu fiz um new date, para pegar a data atual na variável data. E peguei aqui, olha, data.getHours, para pegar a hora. Nós já fizemos isso lá no vídeo sobre tratamento de data e hora com JavaScript. E eu fiz um if. Se essa variável hora for maior que 18, porque aqui só pega a hora, não pega minuto e segundo. GetHours, apenas a hora. Se for maior ou igual a 18, o que eu estou fazendo? Ó, pega a página, ou seja, aqui, ó, o elemento que está com a ID página é o body. Vai setar o style, que é o CSS, background color para azul, poderia ser só azul, né? E o texto para black. Se não, ou seja, se fosse menor que 18, ele iria setar o background para yellow e o texto para red, né? Então, eu posso fazer diferentes formatações, eu poderia ter alterado inúmeras outras formatações aqui dentro, né? De acordo com o horário. Certo? Bom, depois nós temos aqui um exemplo bem rapidinho. Deixa eu ver se cabe aqui nessa videoaula. Já vimos esses três. Tem o do listener aqui. Deixa eu ver qual que nesse momento aqui vale a pena mostrar para vocês, para não ficar um vídeo muito grande. Esse daqui é muito simples. Eu vou mostrar para vocês esse exemplo aqui, que é o seguinte, é quando a gente trabalha com o evento de uma forma diferente, tá? Então, aqui, ó, nós temos o botão 1 e o botão 2. Vamos executar esse código, ó, ok 1, ok 2, ó, ok 1, ok 2, que tá exibindo aqui no console, tá? Então, o que esse exemplo vai fazer? Aqui, olha, no JavaScript, eu adiciono o listener no meu botão, tá? Como que a gente faz isso? Ó, eu tô pegando o meu botão, ok, tá vendo, ó, esse aqui, e eu adicionei, né, primeiro eu pego, ó, document get element by id botão 1, que é esse aqui, e aí eu vou adicionar um evento para ele usando função anônima, que é aquela função que não tem o nome, a gente já programa ela direto aqui. Então, olha, ok, btn.add event listener, ou seja, quem vai ficar escutando os eventos desse botão. Que evento eu estou adicionando esse event listener? Para o clique. Então,
Quando clicar no botão OK BTN, eu quero que escute o evento que está lá, né? Se for um clique, eu quero que execute isso daqui, ó. Que vai dar só essa mensagem aqui no alert, tá? E aí, no botão 2 aqui, eu pensei que tinha colocado algum evento, mas eu não coloquei. E aí, se eu quiser... já vi o que eu fiz aqui, ó. Se eu quiser remover o listener, ou seja, eu não quero mais que esse botão faça nada, eu criei uma outra função aqui. Por quê? Para que a função seja removida, para eu remover o listener, a função ela tem que ser atribuída a uma variável. Então, eu fiz aqui, ó, essa função aqui, ó, ela foi atribuída a uma variável. myfunc recebe essa função anônima aqui, certo? Então, o que eu fiz aqui, olha? O meu botão 2 está trabalhando usando esse esquema aqui, ó, tá? Então, eu vou comentar essa linha aqui, eu vou atualizar. Então, o botão 1 está certinho, o botão 2 também agora está dando alerta. Ele não estava dando antes, eu já vou falar por quê. Mas então, o que acontece? Quando eu vou querer remover o evento de um botão, por exemplo, né? Como nesse caso é botão, eu não posso adicionar o evento dessa forma. Eu vou criar uma variável, adiciono aqui a função que vai ser chamada, e aí eu faço assim, ó. Eu peguei, ao invés de pegar o botão com getElementById, eu estou usando uma outra opção que é o Query Selector. Ele funciona da mesma forma que o getElementById. Aqui no Query Selector, se eu quero pegar o elemento pelo ID, a gente vai colocar hashtag e o ID, igual no CSS. Então fica hashtag botão 2, que é esse ID aqui. E estou dizendo que para esse elemento eu quero adicionar o evento click e a função que vai ser executada, que é a myfunc. Certo? Por isso que funcionou. E aí eu posso em algum momento falar que eu quero remover esse evento. E aí eu posso usar aqui, ó, para o mesmo botão, remove event listener, click e a função. Por isso, como eu tinha deixado, adicionei o evento e já na sequência removi o evento, por isso que aqui, quando eu clico, ele não está fazendo nada. Porque carregou a página, né, ó. Ele entra aqui, isso tudo aqui não está dentro de uma função, então ele já executou, ele adicionou o evento e depois já retirou, né? Então, nós temos aí um probleminha aqui nisso, que seria ideal ter um outro botão, um outro evento para chamar isso daqui, para remover, tá? Mas só para vocês entenderem a ideia, tá? Aqui tem algumas outras coisinhas usando o Event Listener, mas esse exemplo aqui eu vou pôr na outra videoaula, que esse vídeo já está ficando um pouquinho longo e cansativo depois para vocês assistirem, ok? Então, depois eu vou colocar mais recursos, os slides que eu estou disponibilizando também tem bastante informação e vou colocar também esses códigos para vocês, ok? Então, até mais!